Provérbios 13, versículo 16, nós vamos estudar hoje. Na lição passada, no estudo passado, vimos o versículo 15, que a boa inteligência aqui também, podendo ser considerada a boa prudência da parte do justo, alcança favor, tanto de Deus como dos homens. Nós olhamos vários exemplos na vida de Samuel, na vida de Davi, na vida de Daniel, e o próprio Senhor Jesus, exemplo máximo, à medida em que ele crescia e em estatura e graça diante do Senhor, Lucas vai registrar, ele alcançava o favor de Deus e o favor dos homens. Isso se dá porque a boa inteligência, ou a boa prudência, ou a verdadeira fonte de conhecimento da parte do justo, está ligada ao versículo 14. Ela se baseia no ensino da sabedoria. O ensino do sábio, o conhecimento do sábio, tem por sua base a palavra de Deus. Nós já vimos que quando um filho dá ouvidos à palavra de seu pai, à instrução de sua mãe, se baseados na palavra, esse filho precisa ouvir a palavra dos pais como se fosse a própria palavra de Deus. Por quê? Porque o filho está ouvindo o pai citar a Bíblia, citar a sabedoria da Bíblia, abrir a Bíblia com ele, falar com ele. E isso se dá também num contexto de comunidade, quando a congregação se reúne para cultuar ao Senhor e ela participa da adoração ouvindo a pregação da palavra. Uma pergunta importante, a pergunta de número 159, se não me falha a memória, do Catecismo Maior de Westminster, um dos catecismos que a nossa igreja adota. Observa como devemos ouvir a pregação da palavra. Ou seja, há uma participação do povo de Deus quando ouve a pregação e vai confirmando, assim como os bereanos fizeram com o apóstolo Paulo, lá em Atos 17, se esta pregação, o ensino, se coaduna, se harmoniza, vem da fonte de vida, que não é a palavra do pregador, não é o ensino propriamente do pai ou da mãe, ou de um mestre, mas é o conhecimento que eles transmitem ou proclamam ou testemunham da parte de Deus. Então isso é muito importante. Os laços de morte são evitados quando a boa prudência ela é aplicada na vida do justo. Nós precisamos, portanto, ensinar os nossos filhos a que adquiram este ensino. É fonte de vida para que eles não pereçam, para que os laços de morte sejam evitados. Aí, veja que o contraste é que o caminho do pérfido, do insensato, daquele que age traiçoeiramente, ele é intransitável. Na língua hebraica, ele é sem saída, ele é um caminho de destruição, ele não terá um fim bom. Nós vimos isso na primeira parte e lendo depois a segunda parte do Salmo 37. Por que devemos agradar o Senhor? Por que devemos confiar no Senhor? Porque devemos entregar o nosso caminho ao Senhor. Perceba essa linguagem na Escritura Sagrada, porque o Senhor claramente diz na Escritura qual será o fim do pérfido, ou do traiçoeiro, ou do insensato. É um caminho intransitável, sem saída, de destruição. Então hoje nós vamos ver o versículo 16, que é o versículo em questão, onde Salomão vai falar que além de vida e estima, o coração também do homem deseja segurança. E veja que esta boa prudência fará com que ele alcance o favor do Senhor e o favor dos homens, ou seja, ele caminha nesta terra dando bom testemunho da sua fé, ele agrada ao Senhor e tem os desejos do seu coração satisfeitos, porque esses desejos estão ligados, estão próximos, em comunhão com a vontade de Deus. E aí você toma o versículo 16, onde o provérbio agora, ele vai trazer um contraste de uma pessoa que é toda astuta, uma pessoa insensata, com uma pessoa astuta ou uma pessoa prudente, aqui seria a linguagem, contrastando com uma pessoa louca.
A pessoa astuta aqui, utilizada, nós temos a palavra prudente no versículo 16, que pode ser também uma astúcia, mas não uma astúcia no sentido traiçoeiro ou mal, mas no sentido de uma percepção, de uma visão clara da vida. Você se torna prudente ou astuto quando você observa a vida e você ensina o seu filho a encontrar e caminhar na vida segundo a palavra de Deus, e a sua percepção ela se torna muito mais aguçada, porque as lentes que você utiliza são as lentes das Escrituras, não as lentes que o mundo oferece. Essas lentes elas são incorretas, imprecisas, elas são turvas, elas são erradas, elas não trazem verdadeira visão, elas conduzem, são lentes cegas guiando cegos. Essa seria uma melhor expressão, uma melhor ilustração. Então, aqui Salomão vai fazer esse contraste entre a pessoa prudente ou astuta com o insensato. Veja, a pessoa astuta ou prudente, nesse caso, ela se protege através do conhecimento. Veja só o versículo 16. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. A outra possibilidade aqui de observação ou entendimento do versículo: todo prudente se protege por meio ou através do conhecimento, mas o insensato espalha a sua loucura, a sua insensatez. Então, observem que provérbio extremamente prático para nós, para estudarmos hoje à noite. Observe que uma pessoa prudente, ela vai se proteger por meio do conhecimento. Esse conhecimento, como eu disse a vocês, que se baseia na sabedoria divina, fará com que o jovem filho da aliança, o jovem cristão, tenha uma percepção da vida diferenciada. Por isso, irmãos, que a nossa prioridade sempre deve ser essa: a instrução que vem da palavra de Deus, o ensino que vem da palavra de Deus. E observem que aqui nós estamos percebendo a relação muito séria entre doutrina e prática. Talvez você já tenha ouvido essas expressões, eu já repeti algumas vezes e outros pregadores talvez também. A relação entre ortodoxia e ortopraxia. Como é que nós traduzimos isso? Ortodoxia, doutrina correta; ortopraxia, prática correta. Se um pai, ele diz como o mundo diz, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, isso não funciona para o filho. Meu pai falava muito isso para a gente, para mim e para os meus irmãos quando éramos pequenos. Ele não temia o Senhor, ele tinha uma vida mundana, mas ele não queria isso para os filhos. E aí ele repetia várias vezes, quando a gente ainda criança, menino, queria ser o modelo de homem que ele era. Ele dizia: espera aí, façam o que eu digo, não sigam esse caminho, mas não façam o que eu faço. Esse tipo de aplicação mundana não dá certo na vida do povo de Deus. Na verdade, nós devemos ensinar aos nossos filhos: olha, façam o que eu digo e façam o que eu faço, porque no temor do Senhor eu estou procurando caminhar com Cristo. Às vezes nós não entendemos porque determinadas circunstâncias, por vezes não são experimentadas em nossa casa. Não demora percebermos como os nossos filhos, rapidamente, eles nos imitam. E eles vão rapidamente nos imitar quanto aos nossos pecados, aos nossos erros, às nossas falhas. Então, é uma luta constante, é um trabalho constante. Nós vimos isso domingo. Não adianta criar uma religião ou forjar uma religião e treinar os nossos filhos apenas sob a base da moralidade. Isso não vai funcionar. Sobre o estabelecimento de regrinhas ou leis daquilo que eles podem ou que não podem. Tudo começa pelo ensino insistente, piedoso, regado à oração, suplicando ao Senhor misericórdia do Evangelho, porque se não for o conhecimento do Evangelho, da graça de Jesus, rapidamente seu filho cresce e esses 66 livros para ele não significarão nada.
Primeira coisa que eles vão ouvir lá fora, esse livro aí não se aplica mais para os tempos de hoje. Essa sabedoria aí não é uma sabedoria para os nossos dias, os tempos são outros, os tempos mudaram. Ontem a Rede Globo de televisão, ela ensaiou em um programa que é voltado para o público adolescente, no horário da tarde, o primeiro beijo entre duas moças. Elas tinham seus namorados, mas aí deixaram esses namorados e se uniram. A TV passa isso. Os nossos filhos, se nós não tivermos filtro, controle, assistirão isso. Não pensem que eles estão protegidos pelo fato de crescerem na igreja, serem ensinados na igreja somente através de uma série de regras ou de obrigações. Não, é um trabalho constante, contínuo, de caminhos que eles precisam evitar e nós precisamos lidar com isso. Nós mesmos não podemos trilhar esses caminhos. E o caminho único, a Bíblia diz, o caminho, eu sou o caminho, Jesus Cristo falou. É esse caminho que nós temos que sempre, constantemente apontar para eles. Então, esse conhecimento prudente aí, ele vai incluir na vida do crente, do justo, ver o perigo de antemão, ou seja, prever e enxergar, porque ele tem uma visão de mundo totalmente distinta daquilo que os ímpios creem, e ele, percebendo ou enxergando isso, ele procura refúgio no Senhor. Observem, marquem Provérbios 13 e confiram com capítulo 22, versículo de número 3. Provérbios 22, versículo 3. Leiam comigo. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Então, a pessoa prudente ou astuta se protege por meio do conhecimento. Está lá em Provérbios 13. Esse conhecimento inclui a percepção que ela terá, porque está aprendendo a sabedoria de Deus, a de antemão enxergar o perigo. E o que é que vai fazer? Vai correr para ele? Não, vai se esconder. Vai buscar refúgio em quem? No Senhor. Observe que o prudente vê o mal e se esconde, mas o simples, na língua hebraica, é o cabeça oca. O simples é aquele menino ou menina que não tem entendimento e tudo o que ouve, ou tudo o que vê, ou tudo o que dizem, crê. Naquilo depositam a sua fé, a sua confiança. É interessante como o tempo passa e muitas vezes nós enxergamos cristãos não amadurecendo e agindo ainda, mesmo sendo velhos quanto à idade, como simples. O simples aqui não é um indivíduo que usa chinela havaiana, até porque chinela havaiana hoje é coisa de granfino. Antigamente ninguém queria usar havaiana, não é verdade? Não é andar simples, olha como fulano é simples, porque ele só se veste de forma simples. Não, o simples aqui é o cabeça oca. É o contrário da sabedoria. Porque ele vê o mal, ele passa adiante do mal, ele não foge do mal e ele sofre a pena. A percepção que nós vamos então dar aos nossos filhos, se ensiná-los a se protegerem do mundo por meio do conhecimento, também vai mostrar que a sabedoria de Deus vai falar sobre o conhecimento verdadeiro e real, e eles vão se posicionar ou vão se comportar de forma prudente. Observem o que nós já vimos no capítulo 12. Voltem comigo, por favor. Capítulo 12, versículo 23. A mesma ideia de proteção, de cuidado. Vamos ler. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estutícia. A ideia aqui é a mesma lá, são palavras semelhantes na língua hebraica. O Provérbios 13 vai dizer
que o insensato, ele espalha, ele espraia a sua loucura. Nós estávamos conversando até eu, Elison, Marcelo, na hora do café, e Mateus Cristóvão, sobre camarões e tal, e acabamos falando sobre lançar rede, espalhar a rede. A ideia é essa mesmo, do espraiar. É como se o pescador lançasse a rede e a esparramasse, derramasse. Assim o insensato faz quanto à sua loucura. Mas como é que o prudente, porque ele se protege por meio do conhecimento, ele age? Ele oculta o conhecimento, ele não proclama a sua estutícia. Se ele é pecador e ele sabe que é um pecador, ele busca graça diante de Deus e ele vai saber proceder quanto ao que ouve, quanto ao que vê, quanto ao que fala, quanto ao que toca, como negocia, como estuda, como trabalha, como se relaciona. É para toda a vida. Observem, irmãos, como um ensino extremamente prático, ele tem aplicações muito atuais para os crentes nos dias de hoje. Perceba que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele demonstrou, ele é o nosso paradigma de sabedoria. Ele é a fonte da nossa sabedoria, não é verdade? Observem João capítulo 2, abram comigo, por favor. Evangelho de João capítulo 2, esta é uma das passagens interessantes no início do ministério de Jesus. Nós temos aqui, capítulo 2 do Evangelho de João, descreve o primeiro milagre que ele realizou, que foi transformar água em um bom vinho, excelente vinho, em uma festa de casamento em Caná da Galileia. Depois, subindo para Jerusalém, ele purifica o templo. Você vai ver isso, o Senhor Jesus agindo de forma forte contra aqueles que estavam fazendo a casa do pai, a casa de seu pai, covil de salteadores, casa de negócios. E aí, vejam o versículo de número 23, versículo 23 ao 25 de João 2, leiam comigo. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Veja que a Escritura claramente diz que uma vez que Jesus sabia o que havia no interior do coração dos homens, ele não confiou neles. Aí você vai ler comigo o Salmo de número 37, que diz para a gente não confiar em nosso próprio coração. Você vai para Jeremias 17, o Senhor, através do profeta, lembra ao povo que o coração do homem é enganoso, que nós não devemos confiar no homem. E que tipo de relacionamento é esse? Quer dizer que você então não pode estabelecer nenhum relacionamento de confiança com alguém, de amizade? Não é isso que a Escritura está dizendo. É quando você rejeita a provisão de Deus para a sua vida e para a sua alma na palavra e coloca o seu coração naquilo que o homem apresenta e diz, olha, isso aqui é melhor para você do que a palavra de Deus. Ninguém aqui, a começar do pastor, está livre de agir desse modo. Muitas vezes tomamos decisões onde preferimos seguir ou a nossa própria estutícia, ou seja, aquilo que nós achamos ser verdade, ou em muitas situações nós queremos lidar com outras fontes de conhecimento, porque nós não queremos nos submeter à palavra de Deus. Veja como isso é sério. O autoexame, ele é necessário, constante. Trabalhar isso no coração do seu filho, perscrutar, conversar, orar. Isso precisa ser um acompanhamento a ser feito sempre. Por que razão? Porque hoje, mais do que nunca, com o acesso fácil a todo tipo de conhecimento, bom ou ruim, a Igreja Presbiteriana de Aracaju, a igreja que vocês frequentam, é uma igreja centenária. Esse ano é o ano dos 117 anos já. Mas é a primeira igreja a investir em mídia social,
investir em transmissão por internet, aproveitar o que é bom desse recurso maravilhoso, mas tem muita coisa ruim, gente. Tem muita coisa ruim, e se nós não acompanharmos de perto os nossos filhos e não cuidarmos do nosso próprio coração, a gente envereda por muita coisa ruim. Aí observem que o próprio testemunho de Jesus, conhecendo o coração dos homens, era tratar com eles, mas não confiar neles. É isso que nós precisamos repetir sempre, a nós mesmos e aos nossos filhos, constantemente. Confia no Senhor, confia no Senhor. Não confia em teu coração, não confia no coração de homens. A palavra que você deve seguir é a palavra do Senhor. E aí, irmãos, é muito sério isso, e aqui me permitam uma rápida digressão. Nós sabemos que a palavra de Deus é a verdade de Deus, pelo menos a maioria que está aqui, que é a fonte da vida, mas não podemos cair no erro tão comum hoje, de que, tudo bem, eu só preciso da Bíblia, e isso me basta. Ninguém nasce sem, em sua caminhada, desde o seu nascimento, carregar consigo pressupostos. Você já nasce caído, então você já tem a pressuposição para a queda, para a desobediência. À medida em que você cresce, no universo que você vive, familiar, depois escolar, trabalho, faculdade, você vai ser influenciado. Então, não desprezemos uma herança riquíssima que nós temos, de seriedade, de zelo, de cuidado com a interpretação da Escritura. Por que, não sei se você já parou para pensar, o pastor prega desse modo, ele procura seguir e ensinar a Bíblia dessa forma, ele apresenta as doutrinas dessa maneira. Isso não foi algo inventado, isso não foi algo que simplesmente um pastor ou pastores tomaram e fizeram. Isso diz respeito à nossa própria herança, são séculos e séculos de estudo da Bíblia, de situações onde o nome de Jesus precisou ser defendido, porque questionaram a sua divindade, a sua autoridade, e a igreja, com base na Bíblia, se levantou e disse: não, só Jesus é o Senhor, Ele é o Deus Emanuel, a Escritura é a palavra de Deus. Porque se não fizermos isso ou não prezarmos por isso, não serão poucos os falsos mestres que ainda hoje existem, que vão tentar ganhar o seu coração e o coração dos seus filhos, tomando a Bíblia e interpretando-a de forma errada. Então, onde nós devemos encontrar o nosso refúgio, a nossa proteção? No conhecimento que vem da parte de Deus. Os santos buscam refúgio e se protegem, e essa ideia de proteger-se aqui, de esconder-se quando o mal vem, tem as suas dimensões ou as suas aplicações. Por exemplo, abram comigo em 1 Coríntios, por favor. 1 Coríntios, capítulo 5. Versículo 11. Os crentes buscam refúgio e se protegem no conhecimento de Deus quando se submetem à sua palavra. E aqui, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, nós temos essa instrução na prática, quando eles são orientados a não andar na companhia de alguém que se diz irmão ou irmã, mas que vive de modo imoral. Olhem só, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou bebedor, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Aqui nós estamos vendo uma aplicação na prática de proteger-se por meio desse conhecimento. Qual o contexto aqui? O apóstolo está escrevendo à igreja e dizendo que havia um determinado tipo de moralidade na igreja de Corinto. Observe o versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, ou seja, como nem mesmo entre os ímpios. O que estava acontecendo lá? Veja só,
haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Deuteronômio 22:30 claramente proibia que um filho deitasse com a sua madrasta, que profanasse o leito matrimonial de seu pai. A igreja de Corinto estava permitindo esse tipo de situação, e diz ainda o versículo 2, que eles andavam ensoberbecidos e não choravam ou lamentavam por aquele triste incidente, terrível incidente, onde havia então prática pecaminosa no meio do povo de Deus. E aí Paulo diz assim no versículo 2, e contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Então, quando ele vai tratar sobre esse assunto, ele vai dizer que eles não estavam se protegendo ou se escondendo do mal ou do pecado por meio do conhecimento. Por quê? Observe o versículo 9, já em carta vos escrevi que não vos associasseis com impuros. Refiro-me com isto, olha, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou aos idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Mas, então, novamente o versículo 11, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão. Eu posso pegar um exemplo mais assim, mais público, quando você toma essas supostas conversões dos artistas do nosso tempo. Então você tem mulheres, às vezes, que afirmam, belas mulheres, mulheres bonitas, e que elas agora afirmam para o mundo, eu sou agora cristã, eu sou evangélica, mas elas continuam posando em revistas masculinas, exibindo o seu corpo. Ou então, praticando ainda atos sexuais através de filmes pornográficos. E aí, quando os próprios ímpios questionam e perguntam, mas vocês não são cristãs agora, evangélicas? Aí o que é que elas falam? Olha, isso não tem nada a ver com a minha fé, isso é a minha vida profissional. É o no artístico. Veja só o que Paulo está mostrando aqui. Se nós não somos prudentes e não nos guardamos por meio do conhecimento, vai acontecer que alguns se associarão a nós, dizendo-se irmãos, mas vão agir totalmente de forma diferente do que ensina o Evangelho. Então, a igreja é um lugar de gente pecadora? É. Certa vez, questionaram um pregador dizendo que ele jamais iria para a igreja. Eu acho que foi o Dr. Sproul que foi questionado. E disse, não vamos para a igreja, porque a igreja só tem gente hipócrita lá. Aí ele disse, bem-vindo, há espaço para mais um. O que foi que ele reconheceu? Que a igreja é um lugar de pecadores. De que nós sabemos que, conquanto o Senhor seja fiel, nós pecamos por palavras, por obras, por ações ou por pensamentos. E o Senhor então nos ensina que em nossa caminhada cristã nós devemos mortificar o pecado e buscar cada vez mais uma vida de santidade. Como é que isso vai acontecer se nós não buscarmos o conhecimento? Se esse conhecimento não se transformar na prática em ações, o que é que vai acontecer se nós deixarmos de acompanhar os nossos filhos, acreditando que o simples fato de trazê-los à igreja ou para a escola dominical já vai resolver a questão? Nós vamos começar a vivenciar algo que, de forma muito triste, tem acontecido em nossa igreja. Não são poucos os jovens que, durante os cultos, o culto todinho, eles sentam na galeria, mas eles estão no celular. Eles estão vendo o resultado de jogo, de futebol, eles estão jogando qualquer joguinho em aplicativo, eles estão até em site de relacionamento, aplicativo para relacionamento. Vejam só que situação. Quem pode acompanhar de perto essas coisas, senão os pais? Então, não é simplesmente seu filho sobe, você conhece seu filho, ou então você deveria procurar conhecê-lo, para começar a acompanhá-lo e aplicar os valores da palavra, confiado, irmão, na graça de Deus, porque se não for pela graça de Deus, nada disso aqui será real. Porque se não fizermos deste modo, se não agirmos assim, o que é que vai acontecer? O conhecimento não será alcançado, a vida não será protegida, e então, certamente, facilmente,
os nossos filhos serão envolvidos nas ciladas de Satanás. Observem que, quando nós voltamos para Provérbios 13, por favor, versículo 16, para a gente terminar. O insensato, por outro lado, ele é narcisista. Vocês conhecem a história de Narciso? O mito da história, a lenda de Narciso, que ele conseguiu contemplar a sua imagem no espelho d'água e ele se achou tão bonito, mas tão bonito, que à medida em que ele se contemplava e ele perde o equilíbrio, ele cai na água e ele morre afogado, contemplando a sua própria beleza. Então, observem que o insensato aqui, descrito no versículo 26, que espraia a sua loucura, ele é narcisista, ele quer ser visto, ele quer ser contemplado, ele quer publicar isso para que todo mundo veja. Só que, observem que tudo o que ele faz é apresentar na prática que ele não tem interesse em associar doutrina correta à vida correta. Em outras palavras, ele detesta ligar o comportamento moral às consequências morais. Para ele isso não se harmoniza. E aí o que é que ele vai fazer? De forma narcisística e neurótica, ele exibe a sua loucura. Ele está totalmente perdido. E aí, observem as palavras que Salomão usa, porque as suas palavras vão refletir os seus atos moralmente insolentes, de rebeldia para com o Senhor. E então, como eu disse a vocês, Salomão vai usar a linguagem ou a palavra espraiar ou espalhar como uma rede de pesca que ele lança, como um laço que ele lança, e a ideia aqui é se exibir. Enquanto o justo, ele toma um caminho totalmente inverso, o insensato, então, ele vai procurar cada vez mais tornar clara e evidente a sua loucura. Aqui, só para a gente tornar isso bem prático, assim, bem atual. É como se você pegasse hoje uma moça, ou uma mulher já casada, e ela se diz cristã, todo mundo sabe nas redes sociais que ela frequenta a igreja e tal, mas aí mais uma vez ela bota uma roupa muito provocativa, ela lá tira selfie, ela faz biquinho e tal, aí ela posta, aí em cima ela bota: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. É mais ou menos isso aí. Ou os meninos hoje, né, que querem mostrar os seus músculos, querem mostrar o seu peitoral, a sua beleza, e faz aquela coisa toda e tal, e às vezes até bota, né, um versículo, ou então, como ele não sabe muito Bíblia, aí ele bota lá hashtag Deus no comando. Ele está espalhando a sua insensatez, a sua loucura. Não se harmoniza com aquilo que seria esconder-se por meio do conhecimento. Seria totalmente diferente de se refugiar. Espalhar a loucura aqui traz consigo a própria causa da sua ruína, porque quem toma esse caminho, e esses apenas exemplos muito, muito simples, mas que trazem consigo proporções muito maiores. Quem age assim, chega naquele caminho lá do final do versículo 15, intransitável, de destruição, é de fato beco sem saída. E o insensato, ele é assim, não tem jeito. Por isso que, repito, os pais precisam ter cuidado, acompanhar, precisam orar, precisam instruir, precisam ensinar, mas acima de tudo, apontar para os filhos da aliança o evangelho da graça de Jesus. Porque se não for desse modo, eles vão tomar o caminho que os seus próprios corações sempre vão desejar. E se eles tiverem a mínima chance, como insensatos, eles vão mais uma vez tornar a sua tolice em público. Veja só, o tolo na Bíblia é mais do que a gente olhar um indivíduo lá que cortou o cabelo e está um negócio esdrúxulo lá, esquisito demais, ele botou e a gente acha engraçado, mas que tolo. O tolo na Bíblia é algo muito grave. O tolo na Bíblia é um indivíduo que, tendo conhecimento de Deus, o despreza, que ouvindo a palavra dos seus pais, rejeita.
que não quer dar ouvidos ao Senhor porque não teme ao Senhor. Ele então vai tornar cada vez mais pública a sua ruína, ele cada vez mais vai tomar um caminho sem volta, sem saída, ele não estará pronto ou protegido para as ciladas de Satanás. De fato, nós precisamos ter cuidado, precisamos seguir o que a palavra de Deus nos diz e lembrar que aquele que não se deixou enganar, porque conhecia os corações dos homens, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é o único digno de nossa confiança, a quem devemos ouvir, a quem devemos recorrer, depositar a nossa fé, dar ouvidos à sua palavra. O tempo hoje urge aos pais, aos filhos, ao povo de Deus, ouvir, atender e se submeter à palavra de Jesus. Os tempos que estamos enfrentando são tempos difíceis e claramente se tornam evidentes esses sinais quando os crentes começam a rejeitar a palavra do Senhor, quando não tem mais prazer em ouvir a palavra do Senhor. Nós precisamos observar para o que Provérbios 13:16 nos ensinou hoje. Todo prudente se protege por meio do conhecimento, e não é qualquer conhecimento, é o Evangelho da graça de Deus. Vamos orar. Senhor, tem compaixão de nós e ensina-nos a Tua palavra. Nós somos limitados quanto à nossa compreensão, endurecidos quanto ao nosso coração, teimosos, de dura cerviz, assim sempre foi o Teu povo. Senhor, mas Tu sempre agiste com misericórdia para conosco, e eis a razão por que estamos aqui, porque elas se renovam a cada manhã, porque grande é a Tua fidelidade para conosco. Ajuda-nos, ó Deus, a recebermos a Tua palavra com fé, com gratidão, pedindo ao Senhor que nos conceda sabedoria, porque o Senhor não nega quem pede, para criarmos os nossos filhos no mundo e no tempo em que vivemos, para desenvolvermos um relacionamento com eles de afetividade e confiança baseados na palavra, mostrando-lhes que o desejo de um pai piedoso é que o seu filho caminhe com o Senhor. Muitas vezes, ó Senhor, nos sentimos fracos e impotentes, e a razão é porque tentamos fazer do nosso jeito, agir da nossa forma, acreditamos que em determinadas circunstâncias é melhor agir assim do que seguir o que o Senhor nos diz, porque, Senhor, podemos perder os nossos filhos. Como somos cegos, ó Pai, na verdade nós já os perdemos quando passamos a desacreditar em Tua provisão, em Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, nós precisamos muito de Ti, porque ninguém aqui tem poder de convencimento, tem poder de salvação, nem para si mesmo, nem para os filhos, mas oramos ao Senhor, que é a salvação de seu povo, o Senhor que nos deu a Cristo, o Teu Filho, único Filho, para morrer por seu povo. É no nome dEle que nós clamamos, ó Senhor. Aplica a Tua palavra ao nosso coração, aos que ouvem aqui, aos que mesmo distantes acompanham e ouvem, que a Tua mensagem acesse os lares, encontrando corações prontos pelo Espírito a receber a Tua palavra, o Teu conhecimento, em quem todo o prudente, por meio deste conhecimento, encontra verdadeiro refúgio no Senhor, o Santo de Israel. É no nome de Jesus que oramos. Amém.